Você me achou? Maravilha! Eu tentei me esconder de você, mas não teve jeito. Sei, você estava querendo fugir, né? Agora sim. Deixa eu só desligar agora o mudo do meu computador, senão vai ficar uma microfonia maluca. Dando... Nossa Senhora, hoje a tecnologia está nos Acho que é o tempo está desafiando, com som a Pacheco. mais aí. Melhorou? Sim. Muito bem. Eu estava aqui conversando com a Dani da Quamec, que eu não aguento de saudade de um shopping center, meu Deus do céu. Nem me fale, né, Pacheco? É, Poder sair na rua, ver as pessoas ou fazer um encontro como é, esse que a gente está fazendo ao vivo seria tão bom, né? Eu tenho muitas saudades disso, de poder encontrar as pessoas, de poder visitar as estações de tratamento. Mas logo, logo nós vamos fazer uma filmagem nos seus sistemas, aí sim o pessoal vai ver, os filmes que a gente sempre faz. E falando nisso, Sônia, vamos falar um pouquinho, né, do portfólio de vocês, uma coisa que eu sei que você é especialista, porque você é engenheiro de processo, né? Essa parte dos sistemas turnkey, os pacotes, né, que vocês fazem. Me fala um pouco desse negócio. Exatamente. A Aquamec, ela entrou para o grupo da Briggs em 2015, mas ela nasceu como uma empresa fabricante de equipamentos, então lá na década de 90. Inicialmente, fabricava equipamentos especializados para estações de tratamento de água e esgoto de grande porte. E com o passar dos anos, realmente a Aquamec foi desbravando aí novos caminhos e encontrando melhores soluções para os clientes. Por isso surgiu a necessidade, até uma demanda dos próprios clientes, né, de terem um fornecedor de soluções turnkey. Então, no início e até hoje, muitas vezes nós oferecemos essas soluções turnkey em consórcio com algumas outras empresas e de outras formas exclusivamente a Aquamec. Então, é possível hoje a Aquamec oferecer uma solução integrada, desde o projeto, né, da concepção da rota tecnológica, da execução do projeto básico executivo, a implantação de todo o sistema de tratamento, seja de água ou de esgoto, das mais diversas tecnologias, a montagem eletromecânica, comissionamento, partida, operação assistida e assim por diante, né? Em algumas situações, nós oferecemos, inclusive, contratos de locação para soluções turnkey. Né? Então, na verdade, essa modalidade de negócio, ela é bem interessante para o cliente, porque passa uma segurança muito grande. No passado, eles compravam, ainda hoje, né? Muitos clientes optam por comprar itens individualmente, então adquirem a obra civil de um determinado fornecedor, os equipamentos de outro, o projeto de outro, e essas coisas nem sempre se conversam entre si, até mesmo porque às vezes a forma de contratação é feita com informações não completas, e aí fica aquela briga, né? Um jogo difícil aí para o cliente. Muitas vezes isso pode gerar alguns problemas. A solução turnkey, ela oferece essa tranquilidade para o cliente, porque é entregue o pacote como um todo, né? É completo, total. Então, se faz do começo ao fim aquilo que for necessário para que a solução seja implantada e o cliente tenha realmente o objetivo de ter a água tratada ou o esgoto tratado lá no final. Então, eu acho que é legal falar um pouquinho disso mesmo, porque quando o pessoal, por exemplo, vai mexer com membranas de ultrafiltração, osmose, o que for, não é uma coisa tão natural assim, o pessoal comprar. Então, eu acho que precisa ter a integração da solução, né? Principalmente quando se mexe com membrana. E eu sei que vocês têm algumas referências disso, né? Fala um pouquinho para a gente desses casos. Exatamente, especialmente, né, quando a gente fala dessas novas tecnologias,
Isso é muito mais importante ainda. De fato, para estações de tratamento convencionais, processos físico-químicos, floculação, decantação, isso já é bastante comum e muito conhecido, então as dificuldades são menores, né? Agora, quando a gente realmente fala de membranas, de projetos mais modernos, é muito interessante oferecer essa solução de projeto turnkey. Nós temos aí recentemente alguns cases, né? Um que eu gosto de frisar bastante é um caso que nós implantamos no município de Pelotas, lá na Sanep. Isso foi muito interessante porque foi uma contratação para atender um período pequeno, justamente porque o município já tinha contratado uma estação, a construção de uma estação de tratamento de água para abastecer o município, mas no decorrer dessa obra da estação efetiva, eles encontraram ali alguns artefatos históricos na escavação, a obra teve que ser interrompida e começou ali um processo muito complicado para conseguir desvencilhar e encaminhar com a obra, né, de historiadores, etc. E isso não prosseguiu. Porém, havia uma crise hídrica muito forte e nós oferecemos uma solução muito interessante de locação de um sistema, na modalidade turnkey, de membranas, por um período até que todo esse enlace, não é, fosse resolvido e eles pudessem retomar a obra para dar continuidade na concepção original, né? Então, a ideia era ter um contrato ali por um período pequeno para satisfazer essa exigência. Isso deu tão certo que o contrato foi se renovando e perdura até hoje, tem praticamente 3 anos de implantado. O que nós oferecemos ali exatamente? Foi um sistema móvel de membranas colocadas dentro de trailers que estão estacionados dentro de um reservatório específico da cidade. E fizemos toda a interligação com o sistema de reservação existente, onde é entregue ali uma água clorada já, né, potável, enfim. Inclusive toda a interligação desde a captação, a nova captação para trazer água bruta do Arroio Pelotas para essa unidade, né? A planta tem capacidade para 100 litros por segundo, ela é totalmente automatizada, são dois trailers, né? Cada um com 50 litros por segundo, ele é totalmente automatizado. É claro que existe ali operadores que eles vão verificar se todo o sistema está funcionando de forma adequada. Não sei se todos conhecem o sistema de ultrafiltração ou microfiltração, né? São muito semelhantes. Mas o que nós temos ali é, por exemplo, uma captação onde tem bombas que mandam para um canal que era existente, que foi utilizado. Depois existe uma segunda elevatória que manda para uma tubulação, uma terceira elevatória até trazer para esse ponto onde está a planta de tratamento de água. Há um tanque de equalização e dosagem de produtos químicos, então um pré-condicionamento que é feito, né? Após esse pré-condicionamento, a água ela é recalcada para as membranas. Passa antes por um pré-filtro. Esse pré-filtro tem a capacidade de segurar folhas ou alguns itens maiores que poderiam eventualmente danificar as membranas, né? Esse pré-filtro tem 300 micra de abertura e logo em seguida já passa nas membranas de microfiltração. Essas membranas elas funcionam de fora para dentro. Hoje existem no mercado algumas membranas que funcionam de maneira diferente, umas de dentro para fora, outras de fora para dentro. Cada uma tem sua especificidade, mas o que importa é a porosidade da membrana. Nesse caso é 0,1 micrômetro, né? 0,1 micrômetro, se a gente comparar com o filtro de areia convencional existente em uma estação de tratamento
de água convencional, esse filtro tem, em média, 70, 80 micrômetros de espaçamento ali entre os grãos, não é? Então, ele não é capaz, muitas vezes, de capturar, de reter os micro-organismos que são nocivos à saúde, né? Pois no passado já se houve muitos problemas com isso, principalmente protozoários, né, que tem um tamanho mesmo maior, mas enfim, um filtro convencional não tem essa capacidade, muitas vezes, de reter no nível que se espera. Já uma membrana de microfiltração, ela é capaz de remover log 6 de protozoários e bactérias e até uma quantidade de vírus, se a gente falar microfiltração, uma quantidade de vírus que pode chegar aí até um log 2, se a gente for para ultrafiltração aumenta um pouco, né? Isso sempre com auxílio de coagulante, é possível remover uma boa quantidade de vírus também, né? Até log 4 talvez numa ultrafiltração. A membrana de ultrafiltração, além disso, nessa unidade ela tem a dosagem de cloro final, desinfecção final, e ela é colocada para reservação. Qual foi a grande vantagem dessa implementação? Primeiro que praticamente o sistema ele é entregue pronto dentro de um trailer. Então ele é já testado, ele é todo padronizado, realmente montado de uma forma assim muito interessante e otimizada. E segundo, a rapidez, né, com que esse tipo de planta ela pode ser montada, né, além da segurança. Né? Se a gente fala de membranas de baixa pressão, que são o caso, essas microfiltração, seja microfiltração que ultrafiltração, apenas um coagulante é capaz normalmente de fazer a aglutinação dessas partículas aí coloidais e reter grande parte, inclusive, da cor, que é, no caso, um grande problema lá, sem a necessidade de pré-oxidação. Então, é possível tratar uma água superficial que tenha matéria orgânica maior do que o desejável, vamos dizer assim, e entregar uma água dentro do padrão de potabilidade, sem a necessidade de fazer essa pré-cloração, intercloração e, claro, com a desvantagem de, se fosse o caso, gerar trialometanos, outros componentes que não são definidos, né, como limitados dentro da portaria. Então, essa é uma das grandes vantagens da membrana. A segunda grande vantagem é que ela possibilita que a água tratada tenha uma turbidez constante na saída. Diferentemente de um filtro, né, quando a gente retrolava um filtro de areia convencional, em uma estação de tratamento de água convencional, após a retrolavagem desse filtro, por alguns momentos, por algum período, há um pico de turbidez, né? Até que o nível de turbidez caia novamente, porque o sistema entra em regime, mas existe esse pico de turbidez após retrolavagens, o que não acontece na membrana, pelo tamanho da partícula, pelo tamanho do orifício, né, que retém a partícula. Né? Então, a turbidez média de uma planta dessa de micro ou ultrafiltração é 0,2 NTU. Lógico que é necessário também que a gente tenha um instrumento adequado para medir essa turbidez, porque muitas vezes ele pode sofrer outras interferências, né? Mas é nessa faixa, 0,1, 0,2, a turbidez média da água filtrada por membranas de baixa pressão. Então, isso é muito interessante, porque hoje a portaria, ela define que a turbidez máxima da água filtrada tem que atingir meio NTU, né? E possivelmente vai acontecer alguma revisão, né? Eu tenho ouvido
Eu tenho ouvido que estão estudando a possibilidade de até ser mais restritiva essa turbidez, né? É verdade. Provavelmente 0,3, né, NTU. E se isso Hum. acontecer, a maioria das plantas de tratamento hoje no país vão ter dificuldade de entregar água filtrada nessa condição, né? Então, Eu queria que as você membranas. falasse um pouquinho, pessoal, o pessoal mais conservador, principalmente o pessoal mais antigo do tratamento de água, saneamento básico, eles olham o sistema de UF, de ultrafiltração, e ficam meio assustados, acham que aquilo é uma coisa meio misteriosa. E acho que assusta, eles têm preocupação, eu suponho, com manutenção, isso aqui tem muito equipamento. Me fala um pouco disso, porque eu conheço bem o UF, sei que não dá trabalho, mas me fala um pouquinho do procedimento, ele é bem automatizado, né? Fala um pouquinho disso e se há alguma retrolavagem química nas membranas também. Sim, sim. O sistema ele é bastante automatizado, então, para se ter uma ideia, eles são feitos, dependendo do tamanho da estação, são divididos em trens ou skids, né? E se Uhum. programa os skids para fazer uma retrolavagem frequente. Normalmente, a cada 30 minutos, ocorre uma retrolavagem simples com a água filtrada, que dura aproximadamente 1 minuto, né? Nesse trem de membranas. E eventualmente, dependendo da qualidade da água, isso é muito relacionado à qualidade da água, pode-se ter uma retrolavagem enriquecida quimicamente, que a gente chama de SEB, uma vez por dia, por exemplo, que é uma água filtrada com uma quantidade de cloro, por exemplo, hipoclorito de sódio, a fim de manter aquelas membranas limpas e para que não haja o crescimento de biofilme sobre essas membranas, né? Além Uhum. dessas dois tipos de retrolavagem, é possível e é necessário fazer de tempos em tempos, normalmente a cada 3 meses, uma limpeza química, na verdade, se chama uma limpeza química. Essa limpeza química ela é feita com uma solução alcalina e depois ácida. Por quê? Para se remover qualquer incrustação dessas membranas, não é? Ou o que a gente chama de fouling, ou o fouling químico ou o fouling biológico, né? A limpeza alcalina remove esse fouling biológico e a ácida o químico, carbonato que fica ali incrustado e outros minerais que ficam incrustados na membrana. Isso é necessário Uhum. porque ao longo do tempo acontece o decaimento do fluxo das membranas, né? Então, o sistema ele é dimensionado com um fluxo que a gente considera ótimo para aquela qualidade de água e com o passar do tempo aquele fluxo vai caindo. Então, normalmente se utiliza, por exemplo, 65 litros por metro quadrado hora de fluxo nas membranas. E ela começa o ciclo com 70 e com o passar do tempo vai caindo até 60, por exemplo. Isso gera Uhum. menor produção de água da planta como um Uhum. todo, não é? O que indica a necessidade naquele momento de se fazer uma limpeza química para restabelecer esse padrão, tá? Mesmo a limpeza química hoje nesses trailers ou em sistemas, mesmo em plantas fixas, ela é feita de uma forma automatizada, porém com acionamento pelo operador. Então é o operador que vai definir o momento ideal de se fazer limpeza química. Lógico que em determinado momento ele precisa, não pode parar a produção de água, ou ele não tem o produto químico ali no momento disponível, enfim, por qualquer razão. E ele interrompe, então, e aciona um botão, e esse botão, dentro do HDMI, dentro do PLC, onde você já tem ali todos os parâmetros estabelecidos, que, lógico, podem ser ajustados. Então, por exemplo, tempo de duração dessa limpeza alcalina. Vai durar 2 horas ou 4 horas. Concentração de hidróxido de sódio, se vai haver a combinação de hidróxido de sódio com hipoclorito
na mesma solução ou não. Enfim, é possível parametrizar isso e o operador simplesmente aciona. Então, nesse momento, desliga-se aquele trem e se aciona a limpeza química. Inicia-se o preparo da solução em um tanque de CIP, que já é fornecido junto com o sistema. Esse tanque de CIP, ele tem ali medidores de pH, que vão levar ali aquela solução pH indicado. Medidores de temperatura também, que é importante aumentar essa temperatura, normalmente até 40 graus, para que se faça uma limpeza adequada, mais eficiente, né, mais efetiva, e se inicia, então, a recirculação dessa solução dentro das membranas, né, dos módulos de membrana. Né? Terminando-se a limpeza alcalina, se faz a limpeza ácida e, às vezes, né, muitas vezes não é necessário, só a alcalina é suficiente. E é assim que é feito, mas é muito simples esse tipo de limpeza, porque os equipamentos já estão ali no local, existe já uma programação e é tudo feito de uma forma muito simples. Um módulo de membrana desse chega a durar, para a estação de tratamento de água, 10, 15 anos. Né? Existem aí estações com módulos já de muito tempo funcionando e eles continuam com a mesma condição, praticamente, como a original. Né? Não tem perda. Lógico, se ocorre algum evento inesperado na qualidade, na água bruta, algo que não era previsto, um derrame de petróleo na região, e isso atinge as membranas, pode danificar as membranas, bem como pode danificar uma estação de tratamento convencional. Enfim, aí a gente está falando de um evento, de um acidente, né, de grande magnitude, né? Mas em condições normais, realmente isso não é o caso, é algo muito durável. Hoje em dia é cada vez mais comum. No Brasil já estão implantando unidades de tratamento com maior capacidade cada vez mais, né? Então, eu acredito que esse é o futuro sem volta. Principalmente porque agora os preços das membranas em relação a uma planta de tratamento convencional estão muito competitivos. No passado era proibitivo, né? A membrana era a última escolha porque a terra era mais barata, né? Uma planta de tratamento convencional, a gente precisa de muito menos área. Muito mais área numa planta de tratamento convencional do que numa outra filtração. Enfim, e todos os equipamentos, de maneira geral, eram mais econômicos numa planta tradicional. Hoje isso já não é mais verdade. Então, se é possível efetuar um estudo de comparação de CAPEX e OPEX, também é muito vantajoso ter uma planta de membranas de baixa pressão para estação de tratamento de água, sem dúvida. E me fala, além dessa planta de Pelotas, você tem alguma outra que você possa citar? Como um projeto de turnkey em geral, a gente tem também, na verdade a gente tem várias plantas, né? Então, no passado a gente fazia essas obras grandes tradicionais, estações de tratamento de esgoto, inclusive com sistemas diversificados, por exemplo, batelada contínua, foi um processo que a gente fez bastante, né? Batelada contínua. Então, existem várias estações aí de grande porte que nós fornecemos. E também, mais recentemente, a gente forneceu um sistema compacto que eu acho que vale a pena a gente frisar, né? Forneceu não, ainda está em fase de fornecimento, né? Eu acho que isso é bem interessante porque, da mesma forma, pode trazer um benefício pela rapidez do fornecimento, né? E para a planta de tratamento de esgoto, existem uma porção aí de possibilidades tecnológicas. A gente pode fazer o estudo em cada caso, para cada cliente, dependendo da necessidade. Mas nesse caso específico, por exemplo, nós fizemos um projeto, já está em fase de aprovação pela CETESB, né? Nós já conseguimos a licença prévia, estamos aguardando a licença de instalação para justamente começar as obras, né? Um projeto turnkey também, inclusive com operação depois operação de 5 anos depois da implantação, tá?
Então, é aqui para uma estação de tratamento de esgoto chamada Três Montanhas, aqui no estado de São Paulo, para vazão de 2,05 litros por segundo, né, de vazão média, e tem vazão de pico um pouco mais que isso, quase 5 litros por segundo. Tá? Então, nós utilizamos aí nessa planta, como era um local muito próximo a um parque público, tem que ser praticamente todo vedado, sem odor, sem ruído, nós optamos por essa tecnologia de MBBR, né, que é um reator com módulos biomídia móvel, né? E ele funciona muito bem, tem a eficiência que necessitava e oferece as condições de projeto que eram estabelecidas. Serão ali instalados 3 containers. Um container é praticamente o tanque de equalização e o tanque de lodo. Um segundo container que tem todo o sistema, tem o reator e o reator, né, como um todo, e um terceiro container que tem a casa de máquinas, sopradores, painel, enfim, tem todos os outros aparatos, né? Eu fico com um pouco de dificuldade dessa ferramenta, porque eu gosto de mostrar fotos e gosto de mostrar plantas e projetos, e aqui eu não consigo. Mas se alguém tiver interesse em conhecer mais detalhes desse projeto específico, ou de algum outro projeto que a gente já tenha feito, enfim, ou do tipo de tecnologia que a gente pode oferecer, eu estou à disposição, é só mandar um e-mail para a gente, né, no contato@comec-brasil, e com certeza a gente envia mais informações, ou me liga, a gente bate um papo, não tem problema nenhum. Realmente, por aqui, a gente não consegue mostrar e ilustrar. Tem uns vídeos muito interessantes também, explicando o que é ultrafiltração ou microfiltração, ou esses processos. Porque hoje a Comec tem uma linha muito grande, fabrica muitos equipamentos na nossa unidade em Itu. Toda essa linha convencional de equipamentos, floculadores, removedores de lodo, sistemas de desidratação, aeradores, tudo isso é fabricado na nossa unidade em Itu. Nós temos vários parceiros. Eu acho uma boa vantagem de uma empresa como a de vocês, que tem um portfólio bem extenso, é que vocês não ficam presos a uma tecnologia específica. Então, vocês conseguem ajudar o cliente a escolher uma linha mais adaptada ao cliente, né? Exatamente, porque nós mesmos buscamos qual é a melhor solução para aquele caso. Então, muitas vezes estudamos rotas tecnológicas alternativas, 2 ou 3 possibilidades para conseguir chegar no melhor custo-benefício, né? Pensando, lógico, na facilidade operacional depois, no resultado que precisa ser entregue. Eu acho que isso é muito importante, né? Como esses parâmetros vão ser atingidos no final, e é possível fazer isso de diversas formas, né? Hoje, principalmente para a estação de tratamento de esgoto, existem aí várias rotas tecnológicas disponíveis para ser utilizadas, né? Inclusive, a gente pode fazer e oferecer projetos Taniqui também para reforma e ampliação de plantas, né? Recentemente a gente também foi vencedor de uma licitação nessa modalidade. É a ampliação da estação existente, então não foi um estudo de rota tecnológico nossa, nós simplesmente validamos isso e colocamos itens mais modernos. Então, hoje, por exemplo, existem difusores de ar a membrana mais modernos, com capacidade maior de difusão de ar, porque a membrana tem uma perfuração que permite, e um formato, não é, que permite que as bolhas saiam de tamanho menor, por exemplo. Isso aumenta a transferência de oxigênio para o meio líquido e dá uma melhor performance. Ou às vezes elas têm uma borda livre, a membrana de ar, ela ocupa a área inteira do difusor e não tem uma zona morta. Então, existem detalhes pequenos que equipamentos mais atualizados, eles possibilitam ter uma melhora na performance de determinadas plantas, né? Então, é possível até ter contratos Taniqui como esse, de ampliação, reforma. Também é possível fazer um pacote fechado da solução inteira, né?
assim, trazer mais tranquilidade para o cliente final. Legal, Sônia. Ó, mais uma vez um prazer falar com você. Você conhece muito, tem assunto para dias aí, sem dúvida Nossa, nenhuma. Pacheco, eu que agradeço pela oportunidade de estar contigo aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma honra, É, um orgulho estar com você aí. Agradeço pelo seu legal. tempo, muito legal. Muito obrigada. E eu aconselho o pessoal, principalmente o pessoal que ainda não conhece sistemas de alta tecnologia, como ultrafiltração e tal, conversa com a Sônia, o pessoal da Coamec, que vai visitar a planta, né? Porque acho que a melhor forma de quebrar esse preconceito da turma da velha guarda, que ainda tem um pouco de cuidado, não, mas será que funciona? Vai ver que vocês vão se assustar. O negócio é muito bacana. Tem plantas enormes já no Brasil e no mundo, né? Com É alta verdade. tecnologia assim. Acho que a melhor forma é visitar, né? Falar com Sem vocês aí, dúvida. visitar. E a Né? gente está à disposição, vamos sim. A gente tem plantas para poder fazer visita, inclusive essa de Pelotas que eu estou comentando, se quiser ir lá, ou outras plantas também, nós podemos visitar, vai ser um prazer enorme. Vamos sim. Legal. Obrigado, Wilson. Tudo de bom para você. Um abraço para todos aí. Obrigada a você, Pacheco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom.